A tua família é uma bênção. Nós estamos pregando a paz. Olha a nossa mão. Nós temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqueles que trabalham, Deus abençoe os caminhoneiros. Recebe a bênção de Deus. Recebe. No ano passado, o Grupo Clamor pelo Brasil iniciou uma campanha intitulada Clamor pela Justiça de Deus. Nós ficamos 40 dias, mais ou menos 40 dias de campanha pela Justiça de Deus. Depois não terminamos mais. Continuamos aquela campanha de oração, clamando para que o Senhor viesse se manifestar sobre o sistema judiciário desta nação, qual vocês bem conhecem e por quem é representado. Naquele período da nossa campanha de oração, eu comecei a ir mais a fundo no estudo, entendendo que Deus, Ele transmite as suas verdades, Ele nos revela não somente através do fator sobrenatural das visões espirituais. Eu entendo que muitas coisas que o Senhor, durante esse tempo, tem nos dado em relação ao Brasil, foi através da leitura, da pesquisa, como aconteceu com Daniel, quando ele disse, entendi pelos livros, ou seja, a pesquisa mais profunda, Deus traz revelações importantes para nós. E foi aí que eu fui mais a fundo, querendo entender o procedimento da justiça. E uma coisa que Deus me chamou a atenção foi sobre este símbolo que é usado pela justiça, tão conhecida, onde a justiça é representada por uma estátua com vendas nos olhos e com uma balança e uma espada na mão. Até aí, quando nós olhamos, parece simplesmente um simbolismo de que a justiça ela é cega. Mas será que a justiça verdadeira ela é cega? Fomos mais a fundo e descobrimos que na antiga Grécia existia um principado, existia uma deusa chamada guardiã dos juramentos e da lei. O nome dessa deusa era a deusa Temis e ela era invocada nos julgamentos que acontecia. Ela tinha uma semelhante lá, uma equivalente, melhor dizendo, em Roma, chamada Adice. Mas o que me chama a atenção é que a minha pergunta e meu questionamento a Deus, por que a justiça era retratada como alguém com a venda nos olhos? Os irmãos precisam entender que muitas coisas da mitologia, a palavra de Deus dá um significado espiritual, que por trás de todo ídolo existe um demônio, existe um principado. A partir desse ponto e desse entendimento, nós podemos entender os caminhos espirituais que se encontram por trás da justiça. Quando nós entramos nos tribunais ou mesmo salas de advogados do país, nós contemplamos essa estatueta que vocês podem muito bem visualizá-la. Mas qual é o principal problema dessa justiça cega? Quando nós voltamos
lá no livro de Deuteronômio, quando Deus estava estabelecendo a legislação, o sistema jurídico da nação de Israel. E esse sistema jurídico deveria influenciar não somente a nação de Israel, mas deveria ser referência para as outras nações do mundo inteiro, visto que Deus afirmara por meio de Israel que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a bênção do cristianismo, da cultura cristã que veio sobre o Ocidente, é resultado dessa bênção do sistema judaico cristão, dessa promessa de Deus para abençoar o Ocidente. Mas o que nós vemos é que a legislação, melhor dizendo, o judiciário, ele resolveu se inspirar numa fonte chamada a fonte da legislação greco-romana. E quando nós olhamos aqui o Principado de Temes, nós observamos uma coisa que Deus fala lá no livro. A palavra do Senhor diz assim: não torcerás a justiça, não torcerás a justiça, julgarás o pequeno e o grande, e não receberás suborno, porque o suborno cega os olhos. Vou repetir: o suborno cega os olhos. Então essa ideia extraída da mitologia grega, que a justiça é cega, ela não é uma ideia bíblica, porque o que leva à cegueira da justiça é quando ela recebe presentes, é quando ela vende sentenças. Daí a gente começa a perceber, quando ela é parcial, então é uma justiça cega. E não é isso que Deus prevê para um sistema de um país, uma justiça cega, mas uma justiça que vê e que julga segundo os princípios de Deus. Meus amados, isso é algo capital para nós entendermos o que tem acontecido ao longo desses anos no Brasil. E é por isso que nós precisamos, desde aquele momento que o Senhor nos deu essa revelação da questão cultural, do que está por trás de um sistema, do nosso sistema jurídico do país, eu comecei a orar e pedir para que o Senhor começasse a revelar mais coisas e trouxesse julgamento sobre esse principado que governa a nação. A segunda coisa que eu quero abordar para vocês aqui, conhecedores da palavra de Deus, é que 11 ministros representados hoje pelo Supremo, que praticamente se colocaram como governantes do Brasil, dentro do princípio da numerologia bíblica, número 12 é número de governo, número 11 é um governo, mas é um governo ilegítimo. A partir do momento em que um sistema jurídico do país resolve governar, usurpar o poder que é do executivo, então nós já percebemos aí que a justiça começa a ser torcida. Não é um governo legítimo que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso que hoje eu quero chamar a sua atenção que nós estamos num momento de uma bifurcação, de uma encruzilhada, onde Deus quer restabelecer o seu juízo sobre o Brasil. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E se nós queremos que a justiça de Deus se estabeleça sobre o Brasil, primeiro, essa justiça tem que ser essa justiça parcial, essa justiça que tem um principado governando, ela precisa cair. E ela cairá através das nossas orações de arrependimento, de quebrantamento, de jejum. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra quem representa a justiça. A nossa luta
está por trás daqueles que estão sendo conduzidos e dominados. Oremos ao Senhor neste momento. Convido você a interceder comigo. Convido a você a repassar em frente esta mensagem para crentes. Essa mensagem não é para incrédulos. Essa mensagem é para gente que ora, é para gente que clama ao Senhor. As pessoas não vão entender essa mensagem, porque essa mensagem tem uma cifragem espiritual, tem um código espiritual. Então, entende esta mensagem quem anda no Espírito. Espírito Santo de Deus. Oremos. Espírito Santo de Deus, nós levantamos um clamor pelo Brasil. Arabaçuca labaxarabacás. Nós clamamos, Senhor, para que a tua justiça seja estabelecida sobre esta nação, meu Pai. Meu Deus, nós estamos ali em Isaías 59, onde diz que o direito se retirou, a verdade anda cambaleando pelas ruas. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Nós oramos, Senhor, e nós pedimos para que o teu juízo venha sobre esse principado que tem direcionado, Deus, a justiça brasileira às piores aberrações. Oh, meu Deus, a nosso clamor, Deus, é para que a tua balança desça sobre o Brasil, para que o Senhor venha julgar toda a impunidade, para que o Senhor venha fazer uma limpeza no sistema político, judiciário e organizacional do Brasil. O nosso clamor, meu Deus, é para que venha o teu reino. Araçuca labaxarabahás. O nosso clamor, Deus, é para que venha, Deus, um tempo novo sobre essa nação. Meu Deus, abala aquilo que tem que ser abalado, abala aquilo que tem que ser abalado e levanta aquilo que está caído nesta nação. Estabeleça a justiça, estabeleça o direito sobre o nosso país, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E